Lute por uma vida abundante. Às vezes nós acostumamos com a escassez, mas eu quero lhe dizer nesse vídeo que existe uma vida abundante prometida para você. No Evangelho do Apóstolo João, capítulo 10, versículo 10, parte B, ele diz bem assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que ele veio para dar vida, existência. E essa vida ele quer te dar em abundância. Para poder eu te explicar melhor sobre lutar por uma vida abundante, eu preciso classificar o que é abundância. A abundância, na realidade, é plenitude e fartura. É algo superior, é algo a mais. Não, mas eu não falo apenas sobre material, ele é espiritual também, principalmente espiritual, até porque que se fosse assim, as pessoas mais ricas, bilionárias do universo, muitos deles não tinham tirado sua própria vida. Aí eu pergunto, o que lhe faltava? Eles eram escassos espiritualmente, havia escassez espiritual na vida dessas pessoas. Então não é somente em bens materiais que precisamos estar envolvidos e desejar tê-los. A Bíblia quer que a gente lute por essas coisas, claro, a gente precisa disso, até porque precisamos abençoar os outros, né? Paulo disse sobre isso em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 9, acho que se eu não me engano é isso, a partir do versículo 8 até o 15, ele fala, né, acerca da abundância das coisas que Deus tem entregado para poder suprir necessidades de outros. Então Deus quer que a gente lute também pelas essas coisas materiais, sim, até para que a gente possa proclamar o Evangelho, abençoar a obra, abençoar nossos irmãos que são mais fraquinhos, digamos assim, que são mais necessitados, mas que todos nós precisamos desejar ter uma vida abundante em todos os aspectos. Precisamos ter o conhecimento das áreas que estamos em escassez para aprender mais do Senhor e viver uma vida digna e abundante pela qual o próprio Deus tem nos apresentado. Então vamos lá, vamos classificar a palavra abundância. Porque Jesus diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não quer que simplesmente que você se converta e viva nessa vida de tanta escassez, de tanto sofrimento e tanto choro. Não, Deus tem coisas gloriosas. Deus tem reservado abundância para aqueles que nele creem. Então eu preciso ter um entendimento e depois de eu ter entendimento, eu partir para lutar por aquilo que o Senhor tem nos prometido. Voltando a classificar a palavra abundância, nós temos aí, por exemplo, a abundância, ele é um estado, né? É um estado de espírito. E o que é que esse estado de espírito, ele pode nos dar? São 4 características que eu vou deixar para você aqui acerca de como viver essa abundância. Quando você encontrar essas 4 características dentro de você, vivendo essa essência, é porque você já é abundante. A primeira coisa é a alegria, né? Quando você tem alegria na sua vida, você consegue desenvolver melhor aquilo que você foi chamado. A segunda coisa é a paz. Você tem paz, você não fica atormentado, atribulado, você fica inquieto. Terceira coisa que você tem é amor, você ama aquilo que você está desenvolvendo. E último, você tem força do Senhor, porque Ele é Espírito. Então você juntando essas 4 qualidades, elas simbolizam a abundância. Mas como eu viver isso? Preste atenção, a vida que Deus tem para você, que o Senhor Jesus declarou para você, se chama propósito, né? É uma essência de vida escolhida para você. Então você precisa identificar o propósito de Deus na sua vida, porque naquilo você vai ser próspero. Naquilo você vai conseguir receber a abundância, a graça de Deus. Você recebe a graça de Deus naquilo e você começa a realizar. Aí você vai encontrar força, você vai encontrar paz, você vai encontrar alegria, você vai encontrar o amor para realizar isso. E quando você junta essas 4 qualidades, e você vai começar a prosperar naquilo que você está desenvolvendo, independente do que seja. Talvez as pessoas falam que aquilo não vai dar certo, que aquilo não prospera, que aquilo é ruim, mas quando você encontra a sua essência, quando você encontra o seu propósito, você vai ser derramado da abundância da parte de Deus. Deus vai começar a derramar abundância tão forte, poderosa, gloriosa na sua vida, que você vai desenvolver coisas que você nunca imaginava desenvolver antes.
você vai encontrar aptidão, você vai encontrar desenvoltura, você vai encontrar disciplina, você vai encontrar coragem, você não vai mais parar pelos obstáculos, pelos impedimentos, pelas adversidades, pelas condições que são desfavoráveis. Isso tudo vai sumir. Por que elas vão sumir? Porque você receberá abundância para realizar o propósito de Deus na sua vida. E quando você encontra essa abundância, nada te impede de você prosperar, porque você encontrou o sentido de vida. Então lute para ter uma vida abundante, lute para mudar essa história, lute para desenvolver essa qualidade de vida que eu estou agora relatando para você. Isso que eu acabo de dizer para você, ela é totalmente diferente. Olha, eu tenho muitos anos, eu vou contar um testemunho meu nesse vídeo para você entender. Há muitos anos atrás, eu digo que foi na época da pandemia da coronavírus. Eu acredito que foi em 2019 para 2020, foi isso mesmo. Há 5 anos atrás, que eu quis desenvolver fui impulsionado, preste atenção, eu fui impulsionado a fazer os áudios, né, pregações em áudios no grupo no WhatsApp para a minha igreja, porque não podia mais abrir a igreja e tinha que ficar fechada. E aí eu senti o desejo de começar a alimentar as minhas ovelhinhas para poder desenvolver a palavra de Deus, para não ficarem dispersas e ficar sem o alimento, para não ficar sem verdadeiramente comer da palavra do Senhor. E aí foi o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer áudios, né? Não foi nem vídeos, foi áudios. Comecei a fazer isso nos domingos, e eu emitia uma palavra do Senhor, né, nos áudios, e as pessoas ouviam no grupo do WhatsApp, era fechado. Até que de repente eu comecei a abrir o canal, voltar a fazer o vídeo no canal do YouTube. E quando eu comecei a fazer o vídeo no canal, fazia as lives. E aí quando eu fazia as lives e pregava, e as pessoas elas começaram a se desenvolver e começaram a gostar. E preste atenção, isso já tem 5 anos. E aí eu comecei a fazer aquelas lives, aí depois a pandemia passou, né? Preste atenção, a pandemia passou e aí eu deixei o canal do YouTube parado. E eu fui desenvolver fisicamente o meu chamado na igreja local, pela qual eu estava na igreja, entrando e pregava, e lidava com as pessoas, e ali a gente fazia o culto com os irmãos, a gente tinha a comunhão, a gente falava da doutrina, a gente se abraçava, a gente se alegrava, beleza. E o que aconteceu? Foi se passando os anos, passando o tempo, 1, 2, 3 anos, e Deus me exigindo, né, para poder que eu voltasse para o canal do YouTube e fazer os vídeos pelas quais Ele tinha me chamado. Até então estava muito cético, eu não acreditava muito, eu não queria muito, e eu achava que isso não era para mim, que era mais as coisas naturais, o trabalho natural, o secular lá de cá, e eu comecei a ir. O que foi que aconteceu? Aconteceu que eu fui cometido de várias escassez, eu fui acometido de uma inquietação, não tinha paz, era difícil me manter feliz, era difícil manter a minha força, conseguia fazer os cultos presenciais, conseguia realizar algumas coisas no meu trabalho, mas eu sentia ainda que havia uma tristeza no meu coração, havia ainda algo que estava inquieto, parecia que eu não conseguia encaixar, não conseguia realizar aquilo que Deus estava me chamando. Até que com um determinado tempo, Deus abriu minha mentalidade, tocou no meu coração e me exigiu a voltar para poder fazer os vídeos no canal do YouTube, para que eu pudesse abençoar as pessoas, para que eu pudesse alcançar mais pessoas do que onde eu estava ali naquele local. Então eu comecei a voltar, fui bem tímido, fui gravando um vídeo aqui, fui gravando um vídeo daqui a 15 dias, a 20 dias, e eu continuei. E só que ainda assim eu continuava a ficar oprimido, eu continuava ainda, parecia que estava faltando alguma coisa, parecia que a história estava caminhando, prosperando, mas de repente não acontecia, e eu não conseguia mais realizar as coisas que eu estava tentando conseguir realizar no passado. Eu não conseguia desenvolver mais as coisas que estavam em minhas mãos. Até que chegou um determinado tempo em qual o Senhor me visitou em vários sonhos e falou com profetas para poder falar comigo, e no meu próprio espírito me mandava uma ordem de dizer: eu quero que você abençoe muito dos meus,
que estão espalhados pelo mundo, e quando ouvir a minha mensagem através desse instrumento que sou eu, que ele falava comigo, para eles vão ser curados, libertos, e vão entender uma vida abundante, uma vida digna. Por isso que eu estou gravando esse vídeo neste lugar. Eu estou gravando para falar para você uma coisa. Assim como Deus falou comigo e fez eu lutar e eu perseverar, onde estou perseverando até hoje nesse canal, estou lutando para que a maior quantidade de pessoas escute essa desenvoltura, essa palavra de Deus, que há sempre uma abundância reservada para você. Aí quando eu comecei a voltar a fazer com muita intensidade, com disciplina, com determinação, com alegria, com força, com amor, dedicando os estudos, estudando a palavra, em oração, me santificando, jejuando para dar as palavras corretas para aqueles que vão me ouvir, para trazer libertação, para trazer direção, para que possa, através da minha boca, Deus falar poderosamente para aqueles que estão me ouvindo. Aí aquilo me trouxe muitas coisas boas. Então eu consegui ter uma abundância, uma riqueza, uma abundância espiritual, pela qual a plenitude do poder do Espírito Santo começou a ser derramada em minha história, em minha vida, onde as coisas começaram a se abrir. Não ainda sou totalmente suprido de todas as coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você: é o início. Quando você começa a usufruir de uma plenitude, você já começa a sentir que você já recebeu todas as coisas. É assim que eu me sinto, como se eu tivesse já recebido todas as promessas pelas quais Ele nos prometeu, Ele me prometeu e nos designou. Eu quero deixar aqui uma coisa muito importante para você: lute. Não tente desviar daquilo que Deus tem te chamado, porque você pode correr em círculo e pode perder muito tempo da sua vida. E é necessário, porque Deus deseja, Ele te prometeu essa abundância, Ele te prometeu uma vida digna, Ele falou de uma vida. Ele não falou de qualquer outra coisa. Ele disse: eu vim para que tenha uma vida. Vida, ele falou vida, está bem claro. Quando ele diz assim, olha, eu vim para que tenham vida. Ele fala de vida, ele fala de existência. E ele diz e que a tenham em abundância. Ele não tem uma vida medíocre, ele não tem uma vida mediana para você, ele não tem uma vida totalmente em relapso, ele tem uma vida em abundância. Foi o próprio Senhor Jesus que falou para a gente. Ele disse que tem uma vida em abundância. Você precisa lutar por essa vida, você precisa acreditar que existe essa história, você precisa desenvolver as suas aptidões. O que é que Deus, através da sua essência, Ele está derramando em você? Na alegria, na paz, na força, no amor? Que área da sua vida Ele quer te transbordar? Aonde Ele quer te projetar para que você transborde? E quando você transbordar, Deus vai transbordar todas aquelas pessoas que também estão ao seu redor. Então, Deus está fazendo isso com você, não é só para você. Milhares e milhares de pessoas receberão também através de você. Assim como pessoas estão recebendo, assim como você está recebendo da minha parte hoje, eu também já recebi de várias pessoas. Eu também fui muito abençoado e sou abençoado com pessoas que já transbordaram, com pessoas que estão transbordando, né? Pessoas que estão transbordando aí, então eles estão derramando em mim. E quando isso começa a transbordar em nossas vidas, começa também a encher outras pessoas, até que outras pessoas serem transbordadas, e aí sucessivamente vão transbordar e vão cada vez mais e mais e mais e mais. Lute por esta vida, acredite que essa vida é para você, é uma promessa de Deus, creia que isso está em evidência na sua vida. Eu tenho certeza que a partir de agora o próprio Senhor vai te botar os teus olhos naquilo que Ele quer com você, e naquele lugar, e naquela realização, você vai receber essas 4 características da abundância, que é a força, é a paz, é a alegria e é o amor. Então, quando você sentir essas 4 coisas sendo desenvolvidas naquela área, naquele local, você sentir que está transbordando, que está na essência, nunca mais mude, até Deus te levar para uma outra coisa. É assim que nós temos que viver, é assim que nós temos que usufruir dessa existência, que ela é temporária. Pois, observe, o inimigo, ele está te vendo. E qual é a intenção dele? Partear. Em João 10:10, ele diz assim: um ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então tem ladrão que está tentando tirar isso de você? Existe coisas, existe pessoas, existem circunstâncias, existem localidades que tentam roubar, matar, destruir aquilo que Deus quer te entregar em abundância. Você pode estar em um lugar onde estão tentando arrancar tudo seu, acabar com você, mas Deus tem abundância.
E quando você olha para a abundância que Ele tem, que Ele te prometeu, no lugar de tristeza, Ele vai te colocar alegria. No lugar de perturbação, inquietação, Ele vai te colocar paz. No lugar de ódio, Ele vai colocar amor. No lugar de fragilidade, desânimo, procrastinação, não quer mais fazer as coisas, está fraco, Ele vai te colocar força. E quando Ele te levantar, você vai usufruir de uma coisa que você nunca usufruiu antes. Acredite nessa palavra, porque Deus é fiel.